tarde, amigos e amigas, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio, faço parte da equipe Bull Signals e estou dando uma passada aqui, gravando esse vídeo para dar uma atualizada, né? Já tem tempo que a gente não vê como é que tá o nosso amigo Bitcoin, então eu vou aproveitar e vou dar uma passada rapidinho no gráfico semanal, lembrando que no domingo eu vou postar novamente o vídeo, de fato com o candle já finalizado, né? Um novo candle semanal se abrindo. A gente vai ter uma informação bem mais precisa do que hoje. Mas, como eu estou em débito com vocês, tá? Eu vou dar uma passada rapidinha no gráfico semanal. Beleza. Aqui no gráfico semanal, o que que a gente observa? A gente observa que a gente está confinado, né? Nessa situação aqui ainda, nessa lenga-lenga. Mas a gente está mais próximo no momento da região de suporte desse canal, né? Mas até o momento a gente não pode afirmar nada. O volume tem estado pouco acima da média, mas na grande parte do tempo ele se posiciona abaixo. Então a gente não tem movimentos decididos, né? Dos compradores e vendedores. Usando as médias móveis para nos guiar, a gente vê que a gente está entre a média amarela e a média vermelha, enquanto que a média de 8 períodos em azul parece que está costurando o preço, né? A gente só vai ter mesmo uma confirmação de que o preço vai retomar o movimento altista quando essa média azul ela subir, cruzar acima da amarela de 20, tá? Enquanto isso, a gente tem que aguardar. O ideal é o rompimento aqui dessa região do topo, que é faixa dos 45, 45 e 500, para não falar valor quebrado, tá? Se a gente tiver um fechamento acima de 45 e 500, com volume, com um candle de força, né, que demonstre realmente a intenção dos comprados em deslocarem esse preço para cima, então aí a gente pode começar a se animar e pensar em compras, tá? O gráfico semanal é um gráfico que ele se movimenta mais lentamente, né? Então a gente tem que aguardar até domingo para ver realmente o que aconteceu, tá bom? Bom, passando para o gráfico diário do Bitcoin, e vocês devem estar reparando que eu uso o gráfico da Bitstamp, né? Na verdade, a diferença do gráfico de uma exchange para outra, o preço atual, né, do ativo, ele pouco vai mudar. Mas eu uso da Bitstamp por conta do tempo, da informação que você tem de gráfico, a quantidade de candles. A Bitstamp foi uma das primeiras corretoras e uma das mais antigas que continua funcionando, né, até hoje. Então, por isso que eu gosto de usá-la, tá bom? Existe também um outro ativo, né? Vou botar aqui rapidinho, que se chama BLX, ou famoso BLX, que é esse aqui, ó, Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, que mostra exatamente a mesma coisa, só que ele é bem mais lento e tem apenas tempos diário, semanal e mensal, tá? É por isso que eu prefiro o da Bitstamp, porque tem muita informação no gráfico, o cálculo das médias móveis é praticamente o mesmo, tá? Então eu o BLX é mais paradão, tá bom? Voltando. BTC SD Bitstamp. A gente vê que pouco muda, né? A posição das médias móveis. Bom, partindo agora aqui para o gráfico diário, a gente já dá uma observada que as duas médias mais curtas, elas estão tentando desafiar a média vermelha e a verde, né? Lembrando, azul, 8 períodos, amarela, 20 ou 21 períodos, não lembro agora, mas pouco muda, 20 períodos. Vermelha de 100 períodos e verde de 200 períodos. Todas médias exponenciais, tá? São médias que dão o mesmo peso para o fechamento dos candles, tá bom?
Bom, primeira barreira então é a gente tentar fechar acima da média vermelha, que está indicando lá, ó, 42.876. Se nós fecharmos acima desse valor, tá? Mostrando que tem um volume entrando, o que vai acontecer? A gente vai tentar futuramente desafiar essa média verde. Desafiando essa média verde e superando com volume, com candle que demonstre força, né? Momentum do mercado, a gente vai justamente tentar caminhar para níveis mais altos. E olha, a gente estava falando de 45.500, né? Mas para o momento, o grande desafio é essa região aqui, ó, que vai da 44.692 e os topos anteriores. A gente vê que eles estão todos posicionados mais ou menos nessa região, né? Então, quando a gente fala em superar a região dos 45.500, 46.000, com certeza a gente já está levando esses caras em conta, tá bom? Bom, vou apagar as médias móveis para não ficar muito poluído. Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger, ela mostra banda superior, inferior e até a média central, mostra que elas estão elas não estão com inclinação nem de subida nem de descida, né? A gente diz quando tem um movimento em que a boca do jacaré abre, né? Por exemplo, aqui, ó, desse candle para esse, tivemos um movimento para cima, né? Deixa eu apagar, tirar o. A gente teve um movimento de alargamento das bandas, né? Aqui não, aqui a gente vê que as bandas estão, isso é dito flat, elas estão planas, né? Não tem inclinação alguma. Isso diz o quê? Isso diz que pode haver uma pequena lateralização aqui dentro, tá? Porque a banda de Bollinger, sendo um indicador de volatilidade, ele mostra a expansão do preço e depois a compressão. Não sabemos, talvez possamos lateralizar, fazer com que essas bandas venham a se comprimir, né? E o preço fique batendo cabeça aqui dentro. Não sabemos. Tem que esperar os próximos capítulos. Beleza? Mas o que as bandas de Bollinger dizem é que não parece ter nenhum movimento assim muito forte, muito violento, não. O preço pode muito bem perder o fundo do atual candle e vir testar essa banda central para tentar retomar a subida, ou ele pode fazer o seguinte, ele vem, testa, não consegue fazer um novo fundo e aí vai buscar a banda inferior. E aí a gente vai ver o que vai acontecendo aí com esse indicador. Quais serão os próximos desenhos, tá bom? E, não menos importante, fazendo besteira aqui, RSI estocástico. Bom, RSI estocástico a gente vê que o preço está o quê? Na região superior, né? Na região de sobrecompra. Provavelmente, quando houver o cruzamento da média azul com a laranja, o cruzamento para baixo da média azul, né? Em relação à laranja, esse preço vai muito provavelmente ensaiar uma queda, mas na tentativa de fazer fundo mais alto do que esse, né? Que é o que a gente vem fazendo, fundos cada vez mais altos. Porém, a tentativa de topos cada vez mais altos acabou falhando, né? A gente vem fazendo uma formação de uma indefinição. Fez um topo mais baixo, um fundo mais baixo, topo mais alto, fundo mais alto. A gente esperaria o quê numa tendência de alta? Um topo mais alto, não rolou. Um topo mais baixo. O que aconteceu? Perdido esse fundo, inverteu a tendência. Então, topos caíntes, fundos caíntes. Então, o que aconteceu? A partir daqui, você esperaria, para manter a tendência nessa pernada de queda, você teria que ter um fundo mais baixo.
Perdão, um topo mais baixo. Não foi o que aconteceu. Topo mais alto. Então a gente vê que o preço não se define, né? O movimento está indefinido. A gente não tem a formação de zigue-zagues ascendentes nem descendentes. Portanto, isso só mostra que a gente está numa grande acumulação. Crise em muitos países, a guerra da Rússia, o momento macroeconômico está complicado. A gente vê que o dólar, na semana passada, conseguiu perder o patamar dos R$ 5, né, em alguns dias. Então, assim, a coisa de um mês atrás a gente não imaginaria isso, né? Bom, o estocástico, só para finalizar, ele está indicando que a gente pode ter uma possível correção, sim. Agora, até onde eu não sei. Pode ser na tentativa de fazer um fundo apenas mais alto do que esse, ou a gente pode pensar em um fundo mais alto em relação a esse daqui, tá? Fazer um movimento assim, perdão, e retomar a tendência, pode ser, mas tem que ser dia após dia, candle após candle, não dá para prever. Um bom trader, como sempre falo, um bom trader tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de cenário. Se cair, ele vende, se subir, ele compra, entendeu? Simples assim. E bota alvo e stop, sempre, né? Tem que ter uma meta financeira e tem que ter um stop, algo que você aceita perder. Não dá para operar sem stop. Isso não é para qualquer um, tá? Tem que ter muita experiência e saber muito bem o que está fazendo, tá bom? Bom, a princípio eu acho que é isso, tá? Agora eu vou analisar essa moeda aqui, que foi até sugestão de uma amiga do grupo, a Cirleide, tá? Já fiz até uns traços aqui, opa. Que é o seguinte, ó. Ela pediu para que eu analisasse a VTO, que é a eu acho que essa moeda é quando você mantém a VET na carteira, eles dão essa moeda como prêmio, tá? Ela é como se fosse, acho que é a Tron que costuma fazer isso, aquela BitTorrent também. Sempre que você mantém moedas em hold, eles tiram uma foto da sua carteira na Binance, verificam quanto você tem e aí de acordo com todas as pessoas que depositaram, que mantêm a moeda em carteira, eles fazem a distribuição do airdrop, vamos dizer assim, tá? Bom, olhando pelo gráfico semanal, o que eu observo é uma estrutura de cunha descendente. Porém, a gente não tem como saber quando exatamente vai haver esse rompimento. Tem que ficar observando. Mas é algo que ainda pode demorar, porque a gente vê que o volume de negociação dessa moeda é fraco. A gente não vê movimentos. Tirando esse momento aqui, a gente não vê trechos tão explosivos assim. Ela fica numa lenga-lenga que só. Confesso que não costumo ter essa moeda no meu radar, não, tá? Até uma sugestão. Prefiram moedas que sejam que tenham mais volume de negociação, tá? Porque além da volatilidade, ela também pode ser interessante na questão da realização dos negócios. Você conseguir comprar no preço que você quer, conseguir vender, sabe? Moedas assim com pouco volume, elas são muito facilmente manipuláveis também. E isso é perigoso, né? A gente viu os casos lá com essas moedas de jogos NFT e tal, que ocorreu o rug pull, né? Puxada de tapete. A moeda estava valendo, aquela Eternal, eu acho, estava valendo US$ 400.
os desenvolvedores começaram a despejar, vender tudo no mercado, chegou a 1 centavo. Então, assim, tiveram pessoas que compraram lá em cima com prejuízo, ficaram com prejuízo monstro. Então, é algo a se pensar, tá bom? É, Ao invés de ficar com Vitor, por exemplo, eu pensaria na VET. É uma moeda antiga, é um projeto sólido, perdeu um pouco de evidência, né, nos últimos anos, mas é um projeto que permanece vivo até hoje. Então, assim, eu penso que se fosse um scam, né, se fosse golpe, já teve tempo mais do que o suficiente para ter acabado. Até porque ela participou do último ciclo de alta, por exemplo. Já havia a VET. Era uma moeda que na época que eu entrei, eu particularmente eu gostava. Eu tinha sempre um pouquinho de VET. Beleza? Bom, vamos cair dentro do gráfico. Ah, só falando, só aproveitando, perdão. Estoque. Está mostrando que a gente pode ter um possível movimento, uma possível alta aqui. Pode ser uma alta que vá testar essa linha de tendência superior. E aí tem que observar, porque se ela vier testar e vier com volume, ela consegue furar isso. Mas ela pode também chegar aqui, perder força e vir novamente testar o fundo. Só que essa estrutura, né, que é a cunha de baixa, perdão, a cunha descendente, ela tem uma tendência de, quando há o rompimento, esse rompimento ser para cima. Agora, em que ponto dela vai ser, não sei. Mas de certa forma, um ponto interessante. Pensando na relação risco e retorno, se você colocar um stop nessa parte aqui inferior, né? No preço 0,002718, você botar um stop abaixo disso e buscar como alvo a parte superior dessa linha, por que não? Mas é aquilo, eu não sou conselheiro financeiro. Por mais que haja a possibilidade, se eu tentasse fazer alguma coisa, seria com o dinheiro do pão. E mesmo assim o pão tá caro nesses dias, né? Então, se for com caráter educacional, de vocês tentarem perder o medo de clicar e tudo mais, ok, dou todo apoio. Só que é aquilo, a gente está num gráfico semanal, pode levar uma semana para isso aqui, esse gráfico se mexer, tá bom? O ideal é ficar de olho e ver o que vai rolar até domingo. No fechamento do candle de domingo é que vocês vão saber exatamente o que aconteceu com esse estocástico, o que aconteceu com o candle em relação ao volume, até porque hoje ainda é quarta-feira. A gente ainda tem mais 4 dias para esse preço aqui se movimentar. Tá bom? Eu apaguei aqui, eu vou botar aqui de novo. Pá. Seria uma relação interessante de risco-retorno. Algo em torno de. Vamos fazer as contas, vamos aproveitar, vamos fazer algo educacional. Deixa eu pegar. É posição comprada. Não. Deixa eu botar um imã. Vou botar no rompimento desse último candle, que não está aparecendo. E aí vou botar. Ah, cadê o stop? Nível de stop. Não, que isso. Ok, vou botar só pro o preço aparecer. Então vou botar aqui, ó, stop de acordo com esse candle aqui. Ó, deixa eu desmarcar. Arrastar aqui para cima. É só para a gente ter uma ideia, hein? Não quero vocês fazendo trade com isso e falando que foi eu que falei, não, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Tenham responsabilidade com o dinheirinho suado de vocês, hein? Vou botar aqui 005. Pronto. Não é 005, daria até para ser mais. Mas vamos, digamos que ele pare por aqui. Ó, razão de risco retorno de 3 para 1. Coisa linda. Por exemplo, você pode arriscar dez reais para tentar ganhar 30. Não tá mal, não. Não tá ruim, não. Beleza? Mas isso aí é conversa para outra hora, tá bom? Vamos cair para o gráfico diário. Esqueci de falar das bandas de Bollinger. Ó, bandas de Bollinger tá um movimento estranho, né? Um negócio esquisito aqui. Deixa eu apagar as linhas para não ficar poluído. Tá um negócio estranho, né? Mas aqui tá todo mundo, as duas bandas superiores estão indicando para baixo, ou seja, e a inferior tá subindo. Como o preço tem pouco histórico, essa banda tá meio deformada ainda. Não consideraria muito ela não, tá? As médias móveis também acredito que nem hajam todas. Ah lá. Só tem duas, tá vendo? Ó, a primeira tentativa é superar a média de 8. Superando a média de 8, ele vem tentar aqui, na faixa do 004973. Ó, aquele alvo que eu botei, né, chutado de 005, não tá absurdo não. Vamos cair pro diário que a gente deve ter bem mais informação. Automático. A gente vem numa tendência de baixa muito, muito grande, né? Entrar por aqui é meio que querer catar fundo. Catar fundo é perigoso pra caramba. Não indico mesmo, tá vendo? Ó? A gente tem uma barreira muito grande ainda para testar, né? Testar a média de 100 e depois a de 200. Então seria na faixa dos 0,0045 e depois 0,0058. O 0,005 está aqui. Então não é um alvo idiota, não. Mas tá vendo? Olha esse candle vendedor. Isso aqui me assusta muito. Por quê? Porque quando o preço tentou subir, ele tomou uma paulada, uma cacetada para baixo e não conseguiu. Não teve força, né? Bom, bandas de Bollinger. Agora já está mais interessante de ver. O que a gente vê? O preço teve um movimento, né, de queda e tal. E o que a gente percebe aqui? Que as bandas de Bollinger estão se afunilando. Então, pode ser que a gente faça aquele movimento de acumulação aqui dentro, para em algum momento essa banda abrir a boca do jacaré e o preço ir rumando e subindo. Podemos, tá? Só não dá para saber e especificar quando. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. E ó, e todas as bandas elas estão flat. As bandas inferior e superior e a banda central. Elas estão flats, elas estão na horizontal. Não mostram inclinação nem para subir nem para cair. Então, pode ser um indicativo de acumulação, tá? Beleza, vamos ver o estocástico. Ah lá, estocástico onde está? Ele pode procurar um respiro, uma quedinha aqui, para esses indicadores eles darem uma descida e aí sim, a partir daqui, retomar a subida e esse preço tentar subir. Tentar, tá? Não sou não sou vidente, não tenho certeza de nada que eu estou falando. Quem falar que tem certeza que o preço vai cair, que o preço vai subir, está mentindo. De acordo com o que acontece no gráfico, é que a gente observa uma maior probabilidade de, e não uma certeza, tá? Estocástico mostra uma possível correção, tá bom?
Pessoal, eu acho que foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E no domingo eu volto com a atualização do gráfico semanal e também aceito sugestões, tá? De moedas. Podem mandar lá no grupo, se quiser mandar no particular, pode mandar, tá bom? Eu peço desculpas. Semana passada eu tive um problema, não consegui gravar, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar lá no grupo também que eu tô super disposto a ajudar, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom final de semana. Domingo estamos de volta. Abraço.